Olá, estamos de volta e agora falando sobre seleção de texto no Microsoft Word. Acompanha. Gente, as formas que nós temos para selecionar texto, as principais que são cobradas em concurso público, são essas aqui, que eu coloquei nestes slides. E aí, para facilitar mais ainda o entendimento, vou trazer aqui um arquivo do Word para a gente testar, executar todos esses atalhos, ok? Todas essas teclas de atalho. Então vamos lá. A primeira, o Ctrl T. Então aqui, deixa eu trazer aqui o teclado para ficar ainda mais interessante. Então vamos lá. Ctrl T. Eu estou selecionando todo o texto, ok? Continuando. Shift Home. Ele vai selecionar do cursor até o início da linha. Então vamos colocar aqui o nosso cursor aqui, ok? Então se eu aplicar agora aqui um Shift Home, eu vou estar selecionando até o início da linha, ok? E se eu pressionar a tecla de atalho Shift mais End, eu irei selecionar do cursor até o final da linha. Então vou colocar agora o cursor aqui, vou colocar aqui o cursor e vou aplicar Shift End, ou seja, eu estou selecionando da posição do cursor até o final da linha. Continuando, Ctrl Shift End. Então ele seleciona tudo após o cursor. Então agora eu vou manter meu cursor aqui e vou aplicar Ctrl Shift End. Então ele vai selecionar daqui até o fim do meu texto, ok? Não importa se esse texto compreende aí 10.000 páginas, tá? Ele vai selecionar da posição em que você colocou o cursor até o final do texto, ok? Isso é Ctrl Shift End. Ctrl Shift Home. Ele vai fazer o contrário, né? O oposto. Ele vai selecionar tudo que estiver antes do cursor. Vamos lá então, vou manter aqui e vou aplicar Ctrl Shift Home. Então ele está selecionando daqui até o início do meu texto, ok? F8, tecla F8, uma tecla de função, tecla F8. Estende a seleção, ok? Ou seja, vamos então aqui, selecionei aqui essa palavra, ok? Vou pressionar a tecla F8 aqui no meu teclado F8. Então agora eu vou dar um clique aqui à frente, vou dar um clique agora aqui logo após essa letra S. Então o que está acontecendo? À medida que eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse, como eu pressionei a tecla F8, ele me permite, com apenas um clique em qualquer parte do texto, eu dar continuidade à minha seleção, ok? Se eu pressionar, por exemplo, logo após essa vírgula do 1500S, o que vai acontecer? Ele vai manter a seleção apenas aonde eu estou pressionando, ou seja, para menos ou para mais. Então, coloco aqui, ele amplia, dou um clique antes, ele volta, ele recua essa seleção. Professor, ele vai ficar desse jeito? Não, você pode desabilitar isso. Se F8 você habilita você ampliar essa seleção, você estender essa seleção, a tecla que vai desabilitar pode ser ou F9 ou a tecla ESC, ok? Então, vamos lá pressionar F9. Pronto, agora se eu der um clique, ele já não vai mais continuar expandindo a minha seleção. Vou fazer novamente aqui, agora pressionando a tecla, ativei aqui o F8, então vou dar um clique aqui, okay? Então se eu continuar, ele vai estar estendendo a seleção. Agora eu vou pressionar a tecla ESC, pressionei, agora eu vou dar um clique aqui em qualquer lugar do texto, né? Ele já desativou a função do F8, ok?
Seleção agora com cliques. Seleção agora com cliques. Então, um clique você posiciona o cursor. Então, em qualquer lugar do meu texto, se eu dou um clique, você está nada mais, nada menos do que posicionando o teu cursor. 2 cliques, você vai estar selecionando uma palavra. Então, qualquer palavra, você dá 2 cliques, novamente, ó. 1, 2. Perdão, eu fui bem lento, desculpa. Então, ó, 1, 2. 2 cliques, você seleciona uma palavra, ok? E 3 cliques, você seleciona todo um parágrafo. Então, o parágrafo, esse texto aqui, nós temos 2 parágrafos. Então, esse parágrafo começa aqui no L e termina aqui, ó, nesse ponto, ok? Esse é um parágrafo, esse daqui é um outro parágrafo. Então, 3 cliques, você vai estar selecionando todo um parágrafo, ok? Vamos lá então, ó, dá 3 cliques em qualquer lugar, ok? Então, ó, 1, 2, 3, eu estou selecionando este parágrafo. Vou dar 3 cliques agora aqui, ó, 1, 2, 3, eu estou selecionando este parágrafo, ok? Existe ainda uma outra coisa, existe ainda o Ctrl mais o clique, que ele vai selecionar um parágrafo. Então, em qualquer lugar aqui desse meu texto, um período. Então, em qualquer lugar desse meu texto aqui, ó, se eu pressiono Ctrl e aperto o botão esquerdo do mouse, eu estou selecionando um período, ou seja, o que é o período? Ele começa aqui, ó, no L e vai até o primeiro ponto que ele encontrar, ok? Então, se eu pressiono o Ctrl e pressiono em qualquer lugar aqui, ó, eu estou selecionando um outro período que começou aqui nesse L e terminou aqui nesse outro ponto, ok? Isso daí é um período e você vai fazer a seleção do período no Microsoft Word através da combinação de Ctrl mais um clique em qualquer lugar do período que você quer selecionar, ok? A outra opção é, mantendo o Ctrl pressionado, é possível selecionar várias palavras aleatórias. Então, vamos supor que... Deixa eu desativar aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que eu selecionei esta palavra. Vou dar 2 cliques para selecionar ela. 1, 2. E agora eu quero selecionar essa palavra aqui, 1500S. Então, é uma palavra que ela não é contínua. Ou seja, se fosse contínuo, como por exemplo aqui Lorem Ipsum, eu poderia simplesmente arrastar aqui, ok? Mas esse não é o caso. Essa palavra Lorem está no início e essa outra está aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro eu vou selecionar aqui a palavra Lorem, 2 cliques. Agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e aí assim eu posso selecionar várias palavras aleatoriamente, ok? Então vou agora dar 2 cliques aqui, ó, nessa outra palavra, 2 cliques, lembrando, seleciona uma palavra. Vou dar mais 2 cliques agora aqui em cima de Type. E aí, ó, eu estou selecionando várias palavras no meu texto, ok? 2 cliques aqui, ó, em Only, ok? Continuando. Clicando em um local do texto, pressionando o Shift e clicando em um outro local do texto, selecionará entre locais. Então vamos supor que, ó, agora vai ser utilizando o Shift. Eu dou um clique aqui antes do Lorem, ou melhor, vou dar um clique aqui, ó, antes do Y. Vou pressionar a tecla Shift e agora vou dar um clique aqui, ó, logo após esse E aqui do D, ok? Então o que você está fazendo? Você está fazendo uma seleção de um determinado trecho, de um local a outro local. Do primeiro local onde você clicou e do segundo local que você clicou, ok? Ok, então respondendo aqui a primeira questão da NUCEP do ano de 2010 sobre Microsoft Word, parte de seleção de texto. Considere o cursor posicionado no início do primeiro parágrafo escrito de um documento no Word. Então, aqui temos um texto para
ficar mais fácil o entendimento. Então eu vou posicionar esse meu cursor aqui, ó, no início desse parágrafo, conforme está sendo dito no texto. Logo após ele diz, a formatação de um texto produzida ao serem pressionadas simultaneamente as teclas Shift, Ctrl e End. Então, Shift, Ctrl e End. Então, e em seguida, com o texto selecionado, as teclas Ctrl e N também pressionadas simultaneamente. Então, nós já observamos que Shift, Ctrl, End ou Ctrl, Shift, End, ele vai, obviamente, selecionar o meu texto inteiro se eu tiver mantido o cursor lá no início do meu texto, ok? Então já foi selecionado todo o texto. Agora o que ele quer é Ctrl N. Vou dar aqui um Ctrl N e obviamente esse texto ele vai estar todo em negrito, ok? Então vamos para as alternativas. A letra A, texto em negrito aplicado a todo documento, sim, porque nós já tínhamos posicionado o cursor do mouse lá no início do primeiro parágrafo. E colocando um Ctrl Shift End ou Shift Ctrl End, você vai estar selecionando todo o teu texto, ok? E logo após Ctrl N, você está selecionando você está aplicando o negrito em todo esse teu texto selecionado. Então, a letra A já responde muito bem a essa questão. Letra B, texto em negrito para a primeira palavra do texto? Não, não é a primeira palavra do texto. Seria a primeira palavra do texto se ele tivesse ordenado que fosse aplicado 2 cliques na primeira palavra, que não é o caso. Letra C, texto em estilo normal aplicado ao primeiro parágrafo? Não. Por padrão, o Word já até traz o meu texto no estilo normal. Letra D, texto em negrito aplicado a todas as palavras do primeiro parágrafo? Não, também esse não é o caso, né? A gente já até observou que para aplicar uma seleção em todo o parágrafo, nós teríamos que dar 3 cliques, ok? E a letra E, texto em negrito aplicado a todas as palavras da linha. Tá? A gente observou que se fosse para selecionar toda uma linha, posicionando o cursor antes da primeira palavra do parágrafo aí, teria que aplicar um Shift End no caso. E não foi isso que foi ordenado, foi Ctrl Shift End, ok? Então, aqui nessa questão, o gabarito é a letra A. Próxima questão. Na próxima questão diz o seguinte, o Microsoft Word permite selecionar o texto de um documento de diferentes maneiras. Para selecionar palavras não adjacentes ou poderia também falar palavras aleatoriamente, ok? Selecione a primeira palavra e mantendo a tecla, ele quer saber justamente que tecla é que eu vou manter pressionado enquanto seleciona outras palavras. Então vamos lá. Então ele já disse que eu selecionei uma palavra, agora eu vou manter a tecla Ctrl e aí vou sair pressionando, aplicando 2 cliques em qualquer outra palavra do meu texto para manter essas palavras sendo selecionadas de forma aleatória ou, como ele fala aqui, não adjacente, ok? Então, o gabarito dessa questão é a letra C, ok?